Tá todo mundo ouvindo? Beleza, tranquilo? Perfeito. Gente, eu vou dar abertura ao nosso ciclo de palestra. E antes de falar qualquer coisa de leitura, eu já quero agradecer imensamente à Rede Aquarela, porque vocês estão fazendo parte da última palestra da nossa ação Cadeira Rosa. Então, muitíssimo obrigada por vocês toparem essa jornada com a gente, tá bom? Gratidão sem palavras, né? Bom, antes da gente iniciar, preciso relatar a todos, né? Sejam muito bem-vindos. Todas as palestras nossas serão gravadas, então, caso alguém chegue depois ou queira assistir novamente, pode solicitar o link da palestra, tá? Todas as perguntas serão feitas pelo chat. Então, quem quiser faz uma pergunta pelo chat, e aí também o moderador o palestrante fica muito à vontade, tá bom? Mas pode ser feita pelo chat, a gente tem um costume sempre de falar ao final, tá? Que aí vocês podem responder. No final também da palestra, a gente libera um link que todos os participantes podem solicitar o nosso certificado, né? Então, durante todo esse período que a gente tem feito do Cadeira Rosa, hoje finaliza a 9ª palestra, né? Foram ao todo 9 bate-papo como esse aqui, e o participante ele pode solicitar o seu certificado, tá bom? Bom, prevenir é proteger, educar é combater. Diante dessa frase, você tem curiosidade de descobrir como enfrentar a violência sexual infantil? A questão é tema da nossa última palestra virtual e você não pode deixar de assistir. A temática será ministrada pela enfermeira e técnica no eixo disseminação na referência das regionais 5 e 10, Maísa Gurgel, e acompanhada pela educadora social das regionais 5 e 10, Márcia Lopes. Meninas, muito prazer, é um prazer imenso, e agora é com vocês. Fiquem muito à vontade. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar participando, né, quanta responsabilidade, né, de estar no encerramento, botou, assim, uma responsabilidade imensa nas minhas mãos, mas eu tenho um carinho muito grande por todo o secretariado da Regional 10, né, onde eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida, são parceiros, né, tudo que programa Rede Aquarela, representado por mim, vai até a Regional 10, na pessoa do secretário Leonardo, ou então do Cleito, né, a quem mais eu tenho contato. Então, assim, são sempre atendidos e são de duas mãos, né? Aqui o programa também, sempre que a gente pode, a gente tenta solucionar e ajudar sempre quando vem alguma demanda da regional. E, enfim, estou aqui à disposição, tá? Foi feita uma apresentação bem objetiva do programa, para que vocês, pelo menos, assim, saibam o que é o programa Rede Aquarela, que o programa existe, que o programa está aqui para dar apoio a toda a rede de proteção, né? E dependendo se surgir dúvidas ou algo, é só entrar em contato comigo. A Márcia depois bota os nossos contatos aí no chat. E aí a gente vai e faz formação, e faz palestra, e faz cine-debate, e faz oficina, seja qual for a demanda da instituição, tá certo? Marcinha, você... Boa tarde, gente. Como já foi falado, eu sou a Márcia Lopes, educadora social. Márcia, não está saindo áudio, não. Melhorou? Estão ouvindo? Márcia, eu acho que o teu áudio aqui está muito baixo. Não sei se precisa aproximar um pouco mais. Agora está melhor? Pronto, agora ficou show. Pronto.
Eu sou a Márcia Lopes, educadora social do programa Rede Aquarela, como já foi falado, e nós queremos agradecer pelo convite, e é um grande prazer nós estarmos aqui hoje, tá bom? Agora é com a Maísa. Vou colocar aqui a apresentação, tá? Marcinha, deixa só a ponta para ele entrar. Então, gente, o programa Rede Aquarela, tá? O programa Rede Aquarela, na realidade, ele já existe desde 2005. Então, desde 2005 é feito um trabalho, digamos assim, de formiguinha, né? É exclusivamente no combate contra o abuso e a exploração infanto-juvenil. Só que em 2021 ele foi institucionado, né? Ele se tornou uma política pública permanente, na pessoa do Iraguaçu Filho, doutor Iraguaçu Filho, né? Com a lei 11.071/2020, perdão, foi em 2020. E ficou instituído no município de Fortaleza o Programa Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes na Rede Aquarela, vinculada à Fundação da Criança e da Família Cidadã, FUNCI, responsável por coordenar e executar as ações de prevenção, mobilização e atendimento especializado às vítimas e suas famílias, em parceria com as instituições que compõem os eixos da promoção, defesa e controle social do sistema de garantia dos direitos. Ou seja, o programa Rede Aquarela, ele pega essa criança, acolhe, cuida, né? Faz todo um atendimento psicossocial e vai até a 12ª vara, onde tudo faz acontecer e aonde o acusado é condenado, tá? Mais à frente eu vou explicar os nossos 4 eixos, tá certo, do programa. Nós somos, aqui é a nossa sede, que fica no Monte Castelo, Casa da Infância e da Adolescência, na rua João Tomé 261, bairro Monte Castelo, certo? Essa é a nossa fachada. A gente teve uma requalificação da Casa da Infância e da Adolescência em 2019, quando o prefeito ainda era o Roberto Cláudio e a primeira-dama Carolina Cunha, tá bom? Aqui são as nossas fachadas, tá certo? Elas foram pintadas pelo arte-educador Carlos Jardel, que também faz parte de um programa da FUNCI, só que é o Ponte de Encontro. Então, como vocês podem ver, o nosso espaço, a nossa Casa da Infância, ele é um lugar lúdico, tá? Acolhedor, certo? Porque não tinha, de outra maneira, essas crianças e adolescentes chegarem aqui à casa e ver as paredes pintadas de branco, de uma só cor, já com a cor daquela tristeza, né? Já traz consigo todo um trauma, e chegar e não encontrar um ambiente acolhedor, então, assim, é muito sofredor, é muito sofrência, né, para essa criança e para esse adolescente. Então, é o motivo dessas gravuras, tá? Nossa casa, ela é toda pintada de gravuras, feita por esse arte-educador, Carlos Jardel. Na nossa Casa da Infância, nós também temos o programa Ponte de Encontro, que é o qual o arte-educador, ele faz parte, tá certo? Esse programa Ponte de Encontro, ele é um programa que é separado, parecido com a gente, que é separado por regionais, onde eles ficam em pontos específicos daqui de Fortaleza, e eles fazem que é aquela busca ativa daquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade ou de mendicância, seja nos terminais de ônibus, seja nos pontos de sinais, seja em algum fator vulnerável que aquela criança esteja. Então, essa equipe chega até essa criança
e aí procura saber cadê a família, aí procura saber o porquê que aquela criança está exposta daquela situação, e aí vai acionar a rede de proteção, e aí vai dar todo o apoio àquela criança, ver o que é que a família precisa, se for o caso, aciona o CRAS, o CREAS, CAPES, tá certo? Então, esse também é um trabalho que a gente tem um programa aqui na Casa da Infância, que também é da FUNCI, o programa Ponte de Encontro. Na nossa casa também funciona o Conselho Tutelar 7, né? Porque nós ficamos na regional... Qual é a nossa regional? Massa? É? Sim? Não, a daqui, da casa. Pronto, nós ficamos fixados aqui na Regional 1 e o Conselho Tutelar é o 7. Gente, só explicando, eu não estou vendo vocês, tá? Qualquer dúvida, pode falar que a Márcia está aqui ao lado e ela me passa, tá bom? Aqui a gente também tem a brinquedoteca, que é para receber essas crianças. Enquanto as mães, ou os pais, ou o responsável, ou os avós estão no Conselho Tutelar 7, a criança ela está aqui nessa brinquedoteca com um educador social, certo? Temos também o nosso auditório, que serve para fazer as nossas formações presenciais ou online. Esse auditório, ele também pode ser só solicitado pela FUNCI, tá? E aqui é o nosso organograma. Nós somos da Prefeitura Municipal de Fortaleza, Fundação da Criança e da Família Cidadã, FUNCI, Casa da Infância e da Adolescência, onde nós estamos, Programa Rede Aquarela. Nós temos uma coordenação geral do programa, que é a Kelly Menezes. E essa coordenação, ela é dividida em 4 eixos. Cada eixo tem um supervisor, tá? Então, o eixo da disseminação, a nossa supervisora hoje é a Samara Cipriano. Eixo da DSECA é a Bruna. O eixo psicossocial, por enquanto, está com a Kelly Menezes. E o da 12ª vara também é a Bruna, tá? O nosso trabalho de disseminação, nós fazemos as prevenções. Nós vamos lá nas instituições, explicamos o que é o programa, falamos o que é um possível abuso ou uma possível exploração, ajudamos quanto às dúvidas para denúncias, certo? E nós vamos aonde somos solicitados. Como vocês podem ver nessa gravura, a gente na pandemia fizemos muitas formações, muitas palestras, muitos cines debate via Meet. Nós também já fizemos uma palestra com toda a comunidade. Nós temos o cine debate com os adolescentes. Nós temos as oficinas infantis com as crianças. Nós temos também palestras com os idosos, tá certo? Então, assim, cada público, a gente tem uma palestra ou uma formação. Os profissionais são formação. A gente tem formação com o pessoal da saúde, com o pessoal da segurança, com as ONGs. Nós acabamos de dar mês passado formação com parceria com a SME. Depois demos formação a todos os psicólogos das regionais de Fortaleza, né? Então, assim, cada público, a gente tem uma apresentação e uma maneira diferente de colocar, né? De fala. Aqui são todas as regionais, né? O eixo da disseminação, são as visitas institucionais, a gente ou agenda ou vai de surpresa nas instituições, né, onde a gente explica o que é o programa, a importância daquela instituição receber uma formação ou uma palestra com o programa, para ouvir o que é o programa Rede Aquarela, tá? As nossas formações aqui são com os profissionais, oficinas e palestras são com as crianças, mês de outubro, eu acho quase todo a gente teve oficina infantil, e aí é um sistema que é usado bem lúdico,
né? Na ocasião, eu fui vestida de palhaça, o resto da equipe foi vestida de roupas coloridas, porque ali, na mesma forma que as crianças acham que a gente está brincando, a gente, na verdade, está ensinando a autoproteção, tá? Aí temos as reuniões de articulação, que são as reuniões mais fechadas, que a gente chega e reúne as pessoas principais da instituição, coordenador, supervisor, e aí a gente articula qual será o melhor caminho para o programa Rede Aquarela começar a trabalhar naquela instituição. É iniciar com os profissionais, depois vai com os pais e responsáveis, aí a gente faz as palestras, aí depois vai com o cine debate com os adolescentes, até chegar nas crianças. Essas são nossas reuniões de articulação. As reuniões de rede, elas são um pouco maiores, né? A gente teve em dezembro nossas reuniões de rede, não pôde ser muito ampla, por conta da alimentação, da pandemia, né? Mas a reunião de rede é representante da Regional 10, no caso da minha, tá? Regional 10, Regional 5, aí vem um representante da Secretaria Escolar, aí vem da Saúde, aí vem o GAV, que é um grupamento de policiais que defende, né, vítimas de violência. Aí vem coordenadores de CRAS, de CREAS, de CAPS. Então, a gente junta e faz essa reunião de rede, até como uma maneira de conhecer um ao outro, porque a gente sabe que entra ano, normalmente, essa equipe ela é desfeita e vem outros funcionários, e aí a equipe se torna nova, né? E muitos ainda não, infelizmente, ainda não ouviram falar do programa Rede Aquarela, tá? E as ações educativas, que são ações que a gente faz alusivas ao combate, né, que isso acontece mais no 18 de maio, por todo o decorrer de maio, a gente faz essas ações educativas, seja em praças, em terminais, quando tínhamos, né, que agora foi proibido por conta da pandemia, mas os pré-carnavais também a gente ia. E aqui foi um marco, né, da vitória do programa, que foi a campanha 18 de maio, a carteirinha estudantil, né, 2021, que foi inserir a cartilha do tema na carteira de estudante do Ceará, né? E aí foi o nosso símbolozinho, enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente, é tema da carteira estudantil. Isso aqui foi uma vitória para a gente, porque até então poucas pessoas conheciam o programa, e o nosso intuito é que os adolescentes, principalmente, conheçam o nosso programa, já que o programa ele dá um suporte de proteção, né, à criança e o adolescente. Aqui também foi nossa campanha 18 de maio, que a gente passou nas instituições para entregar material, aí vai o folder, vai os nossos cartazes, né? A gente faz essas visitas e a gente tem parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e a SDHDS, né? Então, assim, visitas institucionais, sempre estamos fazendo. Cada visita institucional e cada visita de articulação, a gente está levando os nossos folders e nossos cartazes, né? Isso aqui é um pouquinho do nosso trabalho, para vocês entenderem o que é a disseminação. Aqui também foi no ano passado, em maio, que nós fizemos essa decoração e estivemos presentes na Praça Portugal, onde teve um acesso muito grande de pessoas e de carros que passavam e queriam saber o que era o programa Rede Aquarela, o que fazia o programa Rede Aquarela, e foi saindo no Jornal do 10, né? E tudo é voltado à campanha 18 de maio, né? Porque 18 de maio foi um dia de alusão, né? Infelizmente, vou falar um pouquinho aqui para vocês entenderem, a um assassinato que teve
a Araceli, que morava num povoado no Espírito Santo, né? E a Araceli, saindo do colégio, ela foi sequestrada, ela foi violentada, de várias formas ela foi drogada e ela foi morta, né? Foi assassinada e foi estuprada várias vezes por vários homens, né? E não se contentando com esse bárbaro assassinato, ainda jogaram ácido no rosto dela para que dificultasse o reconhecimento do corpo dela, né? E na época foi de muita repercussão, foi em 1973, né? Então foi de muita repercussão nacional e internacional. E o interessante e o triste disso tudo é que os acusados, eles nunca foram culpados. Sempre que aparecia uma vítima, no outro dia, uma vítima não, uma testemunha, no outro dia essa testemunha já amanhecia morta, né? Porque a maioria também dos envolvidos nesse estupro de vulnerável, na época ela tinha 7 para 8 anos, né? Tinham posses nessa cidade pequena do Espírito Santo, e aí envolvia donos de bar, envolvia várias pessoas de influência, e aí acabou que foi arquivado, né? Então, só para vocês entenderem o porquê 18 de maio se tornou o Dia Nacional de Combate ao Enfrentamento da Violência Sexual Infantil e Juvenil, tá? Aqui também foi o nosso primeiro webinário, em maio do ano passado, né? Nós tivemos 700 inscritos e foi, assim, um sucesso, foi muito educativo, foi de muitas curiosidades, foi tirado muitas dúvidas, né? Todos os representantes da 12ª Vara tiveram presente, os delegados da DESECA, o programa Rede Aquarela, teve vários convidados, conselheiro tutelar. Então, assim, foi uma vitória realmente para a gente, né? Esse primeiro webinário. Nós consideramos até que foi um sucesso, porque foi no auge da pandemia, a gente estava trabalhando até remoto, né? Metade da equipe era remota. Então, assim, foi muito gratificante. Aqui é o nosso eixo da DESECA, tá? De notificação da ficha SINAM e encaminhamento para epidemiologia, a Secretaria Municipal de Saúde, nós tivemos 799 atendimentos de janeiro a novembro de 2021, 891 encaminhamentos para a rede de proteção assistencial e de saúde. Então, a nossa equipe da DESECA, ela é o primeiro eixo que acolhe essa criança, né? A criança e o adolescente, para ingressar no programa Rede Aquarela, ele realmente precisa passar pela DESECA, precisa que exista um BO para poder dar o atendimento dentro do programa Rede Aquarela. E lá nessa equipe da DESECA fica psicólogos, advogado, assistente social e educador social. Essa sala que vocês estão vendo, sala que fica a um representante da família, que foi com essa criança, ou esse adolescente, ou um maior, ou um vizinho. E essa parte que tem um brinquedo é onde a criança fica, né? Ao contrário que muitas pessoas pensam, a criança ela não entra diretamente na sala do delegado e vai dizer e acusar o que aconteceu com ela, né? Nós costumamos dizer, sempre alertar, que a criança ela não precisa juntar provas para ela, né? A gente não precisa investigar, saber se realmente aconteceu e está perguntando à criança o que aconteceu. A gente só precisa suspeitar. Se suspeitou que aquela criança possivelmente esteja sofrendo um abuso sexual ou sendo explorada, só cabe fazer a denúncia. Conselho tutelar é a primeira porta da denúncia para suspeita, tá? Agora, se tem confirmação e o conselho tutelar, por algum motivo, demorou, está demorando, e a criança está sendo vítima de abuso e exploração, aí é diretamente ao DESECA, a denúncia,
tá bom? Aqui é o nosso atendimento do psicossocial, né, encaminhado pela DSECA, como eu falei, a gente só pega criança e adolescente oriundas da DSECA, tem a necessidade de ter esse BO, né, e o objetivo é prestar o atendimento multidisciplinar continuado às vítimas de violência sexual da cidade de Fortaleza. Como é que funciona o atendimento psicossocial? A criança ou adolescente, ele vem munido com esse BO, muitas vezes ele nem traz o BO, um carro sai daqui da casa da infância 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, por semana, vai aqui na DSECA, que é aqui próximo, né, no São Gerardo, atrás do Colégio Master, então vai lá e pega o BO da semana, né? Traz, e aí a partir desse BO já liga o educador social, já faz a ligação, já para agendar o atendimento dessa criança e esse adolescente, certo? Aí tem o supervisor, tem assistente social, educador social, psicólogo, advogado, estagiário. Seguindo desse processo, desse agendamento, essa criança ou esse adolescente, ele já começa a ser atendido aqui na Casa da Infância com hora marcada, tá? Então, ele fica um psicólogo, um assistente social, na primeira vez do atendimento, aí o advogado entra para dar o suporte à família, e aí esse atendimento, ele dura, em média, 6 meses. São 2 atendimentos quinzenal. Claro que sempre existem exceções e sempre depende muito dessa criança, do contexto que a criança ou do adolescente traga. Então, é feito esse atendimento até o dia que essa criança, esse adolescente, é marcada a audiência na 12ª vara. E quando isso acontece, Peraí, mas assim, o ódio já. Quando isso acontece... o ódio já. Quando isso acontece, lá na 12ª vara também já tem uma equipe esperando por essa criança. Então, assim, vem da DSECA, já todo amparado, com psicólogo, assistente social, a criança e a família dessa criança. Chega aqui, inicia um atendimento do psicossocial quinzenal, certo? Aí daqui, em torno de 6 meses, que é quando normalmente é marcada a audiência da 12ª vara. Pronto, Marcinha, fala. Material digital pode ser compartilhado para os participantes. Nosso material está começando. Os casos recebidos do atendimento psicossocial de 2021, né, de 2021, a gente recebeu 737 casos de violência sexual, né, 732 abuso e 5 exploração sexual. Maísa, mas só 5 de exploração sexual? Gente, infelizmente, a exploração sexual ainda é muito difícil da sociedade enxergar, né? É o famoso tampar o sol com a peneira. Mas, com certeza, se fosse levado com mais seriedade, com um olhar mais diferente, mais apurado, talvez a exploração sexual ultrapassasse ao abuso sexual. E 8.481 atendimentos realizados, né? Aí temos atendimento social, psicológico, psicossocial e jurídico. A nossa faixa etária de 0 a 6 anos são 153, 124 feminino e 29 masculino, né? Infelizmente, as meninas ainda são as mais violentadas, né? A idade de 7 a 11 anos, 191 crianças, né? E de 12 a 18 anos, 340 adolescentes, né? Porque de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias é criança. De 12 anos completos a 17 anos, 11 meses e 29 dias, adolescente, tá?
Aqui é o nosso eixo, o último eixo, né, da 12ª Vara Criminal. Aqui é quando tudo acontece, é quando o único momento que a criança ou adolescente, de fato, vai dar o seu depoimento. Essa oitiva, ela é feita por duas etapas, tá? A psicóloga ou assistente social é especializada, e o objetivo é acolher a vítima antes da audiência na justiça, dar orientação à família de como tudo vai acontecer e realizar encaminhamentos, né? Tem a psicóloga, assistente social e também estagiário de serviço social. Então, o único momento onde a criança ou adolescente vai expressar o que realmente aconteceu com ela é só nesse momento, na 12ª vara. É tanto que, se vocês verem essa primeira figura de cima, ela tem um gravador e uma máquina de filmagem, né? A criança ou adolescente se senta nessa poltrona branca, né? Essa almofada é uma maneira dela agarrar e estagnar, assim, todo o sentimento que ela tá, né? A lembrança dolorida. E aí, nesse momento, é onde ela é ouvida, né? Ela passa por duas etapas, que é o rapport, né? Passa a primeira etapa, várias perguntas aleatórias sobre tudo, né? E aí, passando dessas perguntas aleatórias e tudo, a psicóloga vê se ela realmente tem condição de passar pelo segundo momento, onde também são várias perguntas aleatórias, mas são perguntas que vai estimular sem intervir na fala da criança, né? Até que ela consegue expressar, falar em palavras o que realmente aconteceu com ela. E aí, essa sala de baixo é onde eles ficam, né, esperando até o momento de entrar na sala. E essa sala onde ela é ouvida, por trás da psicóloga, né, fica uma imagem assim de vidro ou de espelho. E por trás vai estar o juiz, o promotor, vai estar o advogado do acusado. Então, assim, tem todo um pessoal que vai estar atrás, ouvindo e assistindo essa criança e esse adolescente. E aqui eu vou explanar mais ou menos para vocês, de uma maneira bem direta, né, o que é a violência sexual infanto-juvenil, abuso sexual, exploração sexual. Alguém sabe a diferença entre o abuso sexual e exploração sexual? Que possa falar? Alguém quer falar? Ou só no final mesmo? Vou confessar a você que eu também sempre me pego em dúvida. Às vezes eu penso que é um, aí é outro, eu penso que é o outro, enfim. Pois então eu vou falar. Gente, abuso sexual. Muitas pessoas acham que o abuso sexual não tem a ver com o sexo, né? O corpo a corpo propriamente dito. Né? Acha que quando tem um relacionamento de corpo a corpo, aí é a exploração sexual. E não. O abuso sexual é aquele que dá o prazer ao outro. O outro, ele sente prazer em tocar no corpo da criança ou no corpo da adolescente e uma maneira de satisfação dele, por troca mesmo sexual. Então, ele sente prazer pegar no seio da adolescente, ou menina ou menino. Ele sente o prazer em estar olhando aquela criança, aquele adolescente trocar a roupa, que isso é o voyeurismo, é um tipo de abuso. Ele sente prazer em tocar na genitália dessa criança, né? Ou desse adolescente. E tudo isso quando adolescente sem a permissão. Quando criança, já não tem a permissão, né? Criança é criança. Então, esse sentimento de prazer. Ele vai fazer o sexo com aquela criança ou com aquele adolescente com prazer. Ele vai tocar na genitália daquela criança
ou daquele adolescente para sentir prazer. Ele tem prazer em fazer aquilo. Gesticular, morder o canto dos lábios, cantadas obscenas, de alto palavrões, né? Isso tudo ele tem prazer. É como uma coisa que trouxesse uma sensação a ele extrema, certo? Então, o abuso, ele envolve essa troca sexual. A exploração, ela é a mercantilização do corpo, é onde vem a troca, seja de bens materiais, ou seja de dinheiro, ou seja de valores, né? É aquela, se tu me mostrar um pouquinho do teu peito, eu te dou 10 reais. Se tu deixar eu ver tua parte íntima, eu te dou um prato de comida, né? E aí a gente tem também os tipos de exploração, que é o mais, na minha opinião, o mais comum entre a sociedade, que a gente, na verdade, só vem entender quando realmente entende o que é exploração, né? Que já vem aquele costume de casa, né? Que a mãe ou o pai diz assim, vai namorar pelo menos alguém de futuro, alguém que te dê alguma coisa, né? Então, isso aí já estimula a adolescente já aí é o quê? Atrás de um namorado mais velho e que traga benefícios a si, que pague a unha, que pague o cabelo, que compre roupas, que pague um cursinho, que ajude na faculdade, que presenteie os pais, né? Que quando chega o final de semana leve a carne do churrasco e a cerveja para casa dos pais. E aí, a maioria das vezes, são homens bem mais velhos do que essa adolescente, já comprometidos, né? Muitas vezes casados ou são noivos, que aí iludem essa adolescente em dizer que só está casado por obrigação, porque a mulher é doente, porque a mulher é doida, e aí vem aquela maioria de desculpa, né? E, na minha opinião, essa exploração é uma das mais comuns e é uma que está no meio da gente, né? E que a sociedade tampa os olhos, né? Então, assim, deu para entender a diferença do abuso e da exploração? Qualquer coisa, no final, ou então vocês vão perguntando que a Marcinha vai me dizendo, tá certo? E aí, gente, quando a criança, adolescente, ele é abusado ou ele se dá conta que ele está sendo explorado sexualmente, aí vem vários sentimentos, vários tormentos, várias dúvidas, várias culpas, né? Aí ele vai se sentir culpado. Será que eu gostei daquele momento? Eu acho que eu gostei, porque se eu não tivesse gostado, eu teria gritado, mas eu não gritei. Mas também eu não gritei porque eu fiquei com medo da minha mãe não acreditar em mim. A minha mãe não acreditar em mim. Então, vem o sentimento da culpa. Aí vem a vergonha. Vergonha do corpo, vergonha daquele toque que doeu, vergonha de ir para a rua. Aí vem um nojo, aí quer estar se banhando. A impotência, né? De se ver tão pequena no meio de uma pessoa tão grande, e infelizmente a maioria dos casos recebidos ainda é o intrafamiliar, né? É aquele que acontece dentro de casa. E, infelizmente, quem faz doer é exatamente quem deveria proteger, que é o pai, né? Aí vem a perda, aí começa a perder a infância perdida, a adolescência perdida, né? Aí vem aquela confusão, que não sabe mais se já está adulta, ou se ainda é criança, ou se ainda é adolescente. A insegurança, o medo de ser atacada de novo a qualquer hora, e não saber o que fazer, não ter com quem contar. A tristeza, aí vem a depressão, aí vai o vício do álcool, vai o vício das drogas, aí vai para a rua, o medo de ficar só, medo de ficar com alguém específico, medo de ninguém acreditar, medo de apanhar,
medo de levar a culpa sozinha, e o desamparo, que é o medo que a maioria fazem, né? Se você contar, eu vou sair de casa, vocês vão passar necessidade. Aí ela começa a ter para si uma responsabilidade que, se ela for falar o que de fato está acontecendo com ela, todo o resto da família vai sofrer e a culpada é ela, né? E aqui, gente, é os canais de denúncia, tá? A DSECA, Conselho Tutelar, e o Disque 100, que é nacional. Aqui são os nossos contatos do programa Rede Aquarela, disseminação, que é onde eu e Márcia ficamos, a DSECA, o atendimento psicossocial, a 12ª vara. E aqui é um poema da Silvânia, né, uma psicóloga do atendimento psicossocial, que ela fez esse poema todo em relato, né, de casos que ela ouviu de crianças e adolescentes. Só tem uma palavra, que é estagnar, que não foi dita por elas, certo? Eu vou ler bem rapidinho, que o nosso tempo está acabando, tá bom? Se tu soubesse o medo que senti quando aqueles olhos me olharam, aquelas mãos me tocaram, mãos que tanto me machucaram, sou apenas uma criança. Machucaram meu corpo, minha alma, me senti impotente, sem vida, morta-viva. Senti vontade de gritar, sair correndo, revelar o segredo, mas tive tanto medo, medo que me fez silenciar, estagnar. O meu silêncio gritava, mas não escutaram. O meu olhar triste, mas não perceberam. Dei tantos sinais, mas não notaram. Senti tanto medo, guardei para mim. Medo de não acreditarem e me culparem. Então me senti culpada, chateada, cansada. Revelei, denunciei, me revoltei. Me automutilei, tentei tirar minha própria vida, mas eu sobrevivi. Me perceberam. Mas sei que agora eu não estou só. Uma nova chance, uma nova história. Não posso apagar o passado, mas posso dar um novo significado. Será que agora eu posso ser criança? Recomeço. E, gente, muito obrigado pela participação. Qual a pergunta? Se a gente pode disponibilizar esse material que tu fez para eles. Pronto, e aí? Maísa, eu estou aqui encantada com o trabalho de vocês. Márcia, parabéns, parabéns. Realmente é como você falou, né? Como a exploração ela é feita, porque é interessante o relato que você traz. Uma coisa é você falando esse relato, você imagina várias cenas, mas tem várias outras cenas que elas também se encaixariam, né? Então, se encaixa na periferia, se encaixa na alta sociedade, né? Quando o pai também fica falando para a menina, tem que casar com um caboclo rico, né? Então, como foi forte isso? Muito obrigada por vocês existirem, a instituição existir, a FUNCI, a rede. Parabéns pelo trabalho, é lindo de se ver. E, como é que eu posso explicar? Ao mesmo tempo, é gratificante saber do trabalho de vocês e assustador saber a quantidade de atendimento que vocês fazem em Fortaleza, vocês sendo tão novos, né? Porque se fosse algo de muito tempo, de longo tempo, mas vocês são novos. Então, esse atendimento que você colocou em números de 2021, eu fiquei abismada, né? E isso são casos notificados, né, que a gente tem. E os que a gente sabe que tem, mas não notifica, né? Exato. Por isso que é assustador, porque é só a ponta do iceberg. Imagina o que tem embaixo, né? Exatamente. Quanto à exploração, eu gosto sempre de citar esse exemplo da sociedade,
Porque é uma exploração também. E a sociedade fecha os olhos para isso. Porque é mais prático ver aquela adolescente que, por motivo de uma sociedade, um problema social que nós temos, está lá no meio da rua pedindo um prato de comida em troca de sexo. Né? Então, aí já vem um problema social, mas é mais fácil a gente ver esse lá, que a gente sabe que existe. Infelizmente, Fortaleza é a 7ª capital de maior índice de exploração. No Nordeste é Fortaleza. Então, assim, é muito mais fácil a gente ver na periferia, a gente passar na madrugada, 10, 11 horas da noite, ver aqueles adolescentes na esquina. Mas por que a gente não tem outra visão também dali do nosso vizinho, da nossa rua? Por que a gente só fala das meninas da periferia? Que muitas vezes, infelizmente, os pais realmente não têm condição e é um problema social. E por que é mais fácil falar de lá e não é mais fácil falar da rua da gente? Que tem condição e que o pai e a mãe querem jogar a responsabilidade deles no outro, no adolescente, para sair, para ir trabalhar, para trazer dinheiro para dentro de casa. Né? Então, eu gosto de citar esses exemplos para que as pessoas entendam que exploração sexual não é só aquelas meninas que ficam naqueles postos de gasolina, batendo ali na carreta dos caminhoneiros, não. Que a exploração sexual, ela é mais comum e ela está mais no meio da gente do que o abuso. Verdade. Nossa, que riqueza isso que vocês trouxeram para a gente. Muitíssimo obrigada. Que maravilha a gente terminar esse ciclo de palestra do Cadeira Rosa com uma palestra como essa. E é aquela velha história, né? Quando a gente precisa falar de assuntos que são tão delicados, né? Precisamos falar mais, né? Esse assunto precisa ser falado mais, né? Conte com a gente da Regional 10, em nome do secretário, posso até me aventurar, eu acho que ele está aqui até com a gente. Conte com a gente nesse sentido, né? De divulgar. Secretário, você quer dar uma palavrinha aqui? Ou não? Contem com a gente, gente. Realmente esse trabalho é incrível e ele precisa ter a sua divulgação sempre constante, tá bom? Com relação ao material, Maísa, foi perguntado se vocês podem disponibilizar. O resto, todas as perguntas foram respondidas já. A Márcia já colocou a resposta. É porque é um material institucional. Não, perfeito. Sem né? problema. Claro, imagina. Olha, eu estou aqui. Programa Rede Aquarela atende em todas as regionais, não é só a 5 e a 10, tá? Nós temos técnicos de referência em todas as regionais daqui de Fortaleza. Se alguém que participou da tarde de hoje ou tiver em outro bairro, outra instituição, que suspeitar ou que se interessou pela palestra, é só ligar para o eixo da disseminação. Marcinha coloca os nossos números. A Marcinha botou já os nossos contatos. E aí a gente vai. Isso aqui, essa 1 horinha aqui, eu acho que até extrapolei, né? Maísa, vai cair a nossa palestra. Eu queria só me despedir, porque senão a gente fica sem se despedir. Pois beijo, muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Um abraço, Maísa, Márcia, qualquer gratidão, coisa eu tô por aqui, tá certo? Obrigada, gente. Um beijo enorme. Beijo, obrigada.